Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu sempre vou começar o vídeo assim, né? Por mais que eu poste o vídeo no mesmo dia. Gente, vamos à parte 2, tá? Do vídeo. Na parte 1 eu expliquei um pouquinho o que é história, o que é pré-história, né? E hoje a gente vai tentar compreender, rever, né? O que a gente estava vendo, né? Inclusive, o rever até o que vocês tinham aí no ensino fundamental, recordar, né? O que a gente estava vendo assim sobre de forma prática, de forma objetiva, né, as transformações do ser humano, tá, no período paleolítico, neolítico e na idade dos metais, né, que aí é considerada aquela pré-história que eu te falei, que eu mandei vocês questionarem, né, inclusive, se é ou não é história, né, que vocês comentarem. Então, a gente vai tratar isso nesse vídeo, tá bom? E no próximo, as sociedades antigas orientais, que a gente fecha essa questão das sociedades antigas e vai direto para o Ocidente. Tá bom, galera? Bom, nós vimos aí nas aulas anteriores, vocês já devem ter visto também em outros lugares, né? Que a origem da humanidade, né? Ela perpassa diversas concepções, diversas teorias, né? Que inclusive vocês estão vendo aí em biologia, o criacionismo, né? Vai ter a teoria evolucionista e também diversas teorias aí no decorrer do tempo, né? Inclusive a ciência vai acreditar em diversas coisas completamente diferentes. Mas eu tratei nas aulas, né, uma teoria que foi muito importante aí para a construção, principalmente dessa noção de paleolítico, de neolítico e da idade dos metais, que perpetuou e ainda existe aí até nos dias de hoje, beleza? Que foi a teoria evolucionista de Charles Darwin, né? Nós vimos, galera, que o evolucionismo ele acreditava que o ser humano ele vem de uma evolução humana, tanto mental quanto física, né? Então, aos poucos e no decorrer do tempo, ele ia o quê? Se transformando, né? É com uma noção de progresso até que eu coloquei no vídeo anterior, né? Ele vai se transformando, sempre evoluindo para melhor, né? E essa evolução ela vai se dar, né, principalmente através da seleção natural e também das condições do meio. Então, através o que das coisas que aconteciam, né, diariamente, ele fazia a seleção natural e as condições do meio também fazia com que essa evolução pudesse ser possível, né? Então, a evolução humana, segundo Charles Darwin, ela vai desde Australopithecus até os Homo sapiens sapiens, né? É aquela noção, assim, de realmente evolução que tem lá no página 85, se eu não me engano, né? Qualquer coisa eu corrijo aí na edição, é, direitinho para vocês verem os nomezinhos bonitinhos lá dessa evolução humana, tá bom? E depois dessa teoria, né, essa época, gente, ela vai ser uma época assim enorme, enorme, enorme em questão de tempo, de duração, né? Então, a gente divide também ela em três partes que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? A primeira parte, ela vai ser chamada de Paleolítico, tá? Ou Idade dos Metais, que quer dizer o quê? Paleo antigo, lítico, pedra, né? Também chamada de pedra lascada. Ela se dá através do que? Inicia com o surgimento do homem e vai até a era glacial, que a gente vai inaugurar o que a gente chama de neolítico, né, galera? Nesse paleolítico, galera, é como se fosse um nenenzinho, né? Ele tá nascendo, ele tá seguindo os passos, tá? O homem tá surgindo, né? Nesse momento, então, quando ele tá surgindo, tá tendo toda aquela evolução humana, né? E blá, 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 ele é Australopithecus, aí vai pra não sei aonde, vai pra os Plexpé, vai pra Homo sapiens, e vai, até chegar nos Homo sapiens sapiens, até chegar à noção que a gente tem de ser humano hoje, né? Nós, beleza? Nesse momento, galera, a maior interesse dele vai ser busca de alimentos, principalmente pela sua sobrevivência, né? Caça, coleta, pesca. Então é aí que vai surgir aí, né? Essas primeiras formas de trabalho, tá? Porque é um trabalho, sim, pescar, caçar, colher para você poder se sobreviver, né? Nesse momento, galera, também que vai surgir o fogo, né, galera? Ou o fogo
como que a gente utiliza? A gente utiliza o fogo para tanta coisa, né? Sem fogo a gente não cozinha, sem fogo a gente não consegue fazer nada, não é? Então, através das descobertas do fogo, vai surgir os primeiros agrupamentos humanos e as primeiras formas de eu conseguir mexer, inclusive, com a comida, né? Eu vou conseguir o quê? De alguma forma manusear melhor o que a gente tem de alimento, cozimento e tudo mais. Tá? É muito importante, galera, entender que essas sociedades elas não são tão apegadinhas assim ao lugar, né, ou algum lugar específico. Pelo contrário, são sociedades que estão lutando pela sua sobrevivência. Então, dependendo do lugar, minha filha, eu vou ir para outro lugar. Então, são sociedades que a gente chama de nômades. Então, as principais características do Paleolítico vai ser o surgimento do homem, né? Ele vai nascer, ele vai evoluir, né? Humanamente, tudo mais, vai buscar alimentos, vai ter os primeiros agrupamentos humanos, graças à descoberta do fogo, e vai ser uma sociedade nômade. Gente, isso aí, ó, esse período vai ser enorme, 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 tá? São, assim, milhares de anos mesmo, até o que a gente chama da Era Glacial, tá, gente? A Era Glacial, ela vai chegar um momento, né? A Terra vai sempre ter alguma era glacial, né? A gente viu, inclusive, no filmes anteriores, né? Como a Terra fez o homem e tudo mais. Um documentário que eu passei para vocês, é que teve diversos, milhares de anos já teve era glacial, mas essa era glacial é mais perto, né? É cerca de 11 mil anos, né? Antes de Cristo. Então, através dessa era glacial, vários grupos vão começar o quê? A migrar para lugares que sejam mais possíveis justamente para eu conseguir sobreviver. Então, lugares que obtêm alimento, tá? Pelo fato, né, de ter essa era glacial, vai ser começado a descoberta o quê? Da agricultura. Então, gente, quando eu começo a migrar e ficar mais em determinado lugar, mesmo que seja obrigada, né, porque eu não tenho para onde ir mais, então eu vou descobrir o que a gente chama de agricultura, né? Eu vou começar a visualizar aí, ó, as plantações, vou ver como que é modificada, né? Os ciclos de vida, por exemplo, né? Como é que eu vou conseguir, como é que as plantas crescem. Então, eu vou observar isso, né? Durante muitos anos, e aí eu vou desenvolver o que a gente chama de agricultura. Beleza? Gente, quando eu conheço a agricultura e eu percebo que eu posso cultivar, galera, não é só cozinhar agora, né? Eu consigo cultivar o meu alimento, eu vou entrar com o que eu chamo de processo de sedentarismo, tá bom? Lembrando que esse processo de sedentarismo ele vai ser gradual. Por quê? Gente, a gente sabe, tem os vikings, teve vários outros povos posteriores, né, a essa época, continuaram sendo nômades e ok, né? A gente não vai julgar isso aí não. Então, gradualmente, as sociedades foram o quê? Criando vínculos e criando, principalmente, galera, uma organização social. Porque se eu crio, se as pessoas ficam mais juntas em determinado lugar, eu vou começar a formar o que a gente chama de comunidades, grupo de pessoas, né? E o que? Divisão de trabalho. É aí que eu vou começar a ter uma noção de gênero muito mais latente, né? Então, aí que eu vou colocar, por exemplo, a mulher como coletora, como agricultora, e eu vou colocar o homem com a parte da caça. Então, aí começa a ser atribuídos um pouco esse papel de gênero, tá? Claro que vai ser modificado muito no decorrer do tempo, tá? Não dá pra gente fazer anacronismo aqui. Mas a gente pode dizer que sim, é uma organização social e uma divisão de trabalho, tá bom? Gente, é aí também que eu vou desenvolver também a minha comida, porque eu vou conseguir cultivar a minha comida, que eu vou desenvolver também, aprimorar as minhas armas, como arco e flecha, enfim. Vai ser mais ou menos nessa época que vai começar, tá? Importante, muitas cidades vão ser criadas nessa época, tá? Então, assim, no Neolítico, por exemplo, a gente vai ter diversas civilizações aí na Mesopotâmia, inclusive o Egito, mais ou menos, nessa época também vai surgir muito, a gente sabe, né, que os sumérios foram responsáveis aí pela escrita, né, pelo grande surgimento da escrita, não foram os únicos, tá bom? Mas também foram responsáveis, mas eles viveram também, essas cidades também viveram antes, e a gente pode dizer, sim, que foram começar as comunidades e as cidades que posteriormente vieram a ser aí essas
inclusive essa unificação como teve no Egito, né, que teve até Faraó, né, a gente vai ver muito mais na frente, tá bom? Gente, então essa época aí do Neolítico, ela vai até mais ou menos aí, né, até mais ou menos 4.000 antes de Cristo, tá? Que a gente vai ter o quê? Que a gente chama de Idade dos Metais. Gente, como é que vai ser essa idade dos metais? Todo historiador, galera, eu sei que é muita informação, mas assim, a história sempre vai mudar, né? Assim, no sentido de todos os acontecimentos vão mudando de nome, a gente vai criando algumas formas da gente estudar, né, o ser humano na humanidade através das transformações, né? Geralmente, quando tem assim uma transformação muito grande, a gente já muda e fala que é uma outra periodização, que a gente fala, uma outra forma de eu conseguir dividir essa história, de eu conseguir direcionar as características, né? Então, a gente vai ter o quê? A idade dos metais, tá? A idade dos metais ela vai ser muito caracterizada, galera, pelo surgimento das armas de metal. Oh, é isso mesmo, né? Cobre, ferro, bronze, né? E também o que, gente? Processos de fundição, tá? Utilização de madeira, de cerâmica, onde eu vou ter maior parte, assim, da confecção mesmo, né? De várias cerâmicas, de materiais, de objetos, tá bom? Eu vou ter aumento da agricultura, de grupos familiares, tá bom? Primeiro, muito importante, tá? Se eu tenho mais gente num lugar, vai ter mais treta, não vai? Vai ter mais treta. Detalhe, vai ter mais treta. Então, vai ter o domínio também maior de alguns grupos, tá? De pessoas sobre os outros. Como assim, professora? Grupos, né? Vão tentar sempre dominar os outros, assim, diversas vezes, tá bom? Então, assim, isso inclusive vai ser entre civilizações, vai ser entre as cidades, nas cidades, né, entre si e tudo mais. Por quê? Vai iniciar o que a gente chama de posse ou propriedade privada, né? Essa noção do que é meu e o que é do outro vai ser muito mais forte, tá? Vai ser nesse surgimento também, galera, que vai surgir aí no final a que a gente chama da escrita, tá bom? Gente, a partir do momento em que começam os processos de agrupamentos humanos, domínio de povos sobre os outros, né? A luta pela propriedade e o surgimento da escrita, tá? Como uma forma de união e junção desses povos, tá bom? As sociedades elas vão começar a se reinventar e adaptar às condições na natureza, tá? Então vai haver uma necessidade de organizar socialmente, politicamente e culturalmente, tá? E é justamente através dessa reorganização, né, que a gente vai tratar aí no próximo vídeo, que a gente vai falar aqui das sociedades orientais, a Mesopotâmia, o Egito, os fenícios, os hebreus e os persas, tá? As características gerais dessas sociedades orientais e também como elas eram, né, as particularidades que elas tinham, tanto a Mesopotâmia como o Egito, os fenícios, hebreus e persas, né? Tá bom? Beijo e até a próxima!